noite a todos. É com muita honra que damos início ao terceiro dia do nosso workshop de nutrição e câncer do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Para iniciar, gostaria de destacar o retorno do Brasil ao mapa da fome. Para se ter uma noção da gravidade, entre 2018 e 2021, a fome atingiu 7,5 milhões de brasileiros. Já são 49,6 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. O termo vulnerabilidade tem sido utilizado com mais frequência após o agravamento da crise econômica brasileira. Mas a vulnerabilidade nunca deixou de ser uma realidade para a parte significativa dessa população. A temática quanto ao cenário de políticas públicas voltadas principalmente ao controle do câncer e ao suporte público voltado ao tratamento torna-se cada vez mais importante dentro desse cenário. Diante disso, esse painel tem como objetivo levantarmos uma pauta muito importante sobre nutrição e políticas públicas voltadas ao paciente oncológico. Para assim lembrarmos que o ato de nutrir um ser humano também é um ato político. Para iniciarmos, convido agora a nutricionista Juliana Nabarrete, coordenadora da SAS Brasil, coordenadora da pós-graduação EAD da Ciclos Ensino e membro do Comitê de Nutrição da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Boa noite, obrigada, Bianca, obrigada a todos. Então, vamos começar falando sobre prevenção do câncer. Há investimento em políticas públicas alimentares e nutricionais. Então, é sempre importante, quando vai falar de políticas públicas, relembrar o que são políticas públicas, então, aquela expressão a expressão e a forma como o Estado se organiza para mediar processos sociais e alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse político. Trazendo isso para o âmbito da nutrição, a gente fala de todos os pontos envolvidos no sistema alimentar, desde a produção até o consumo na mesa da população, que vai condicionar toda uma situação de saúde, tanto dos indivíduos quanto da coletividade, né? Essa figura aqui do lado, esse ciclo, ele mostra para a gente como que é um ciclo quando a gente pensa em política pública. Então, identificar todo o problema, definir uma agenda de ações sobre isso, selecionar soluções, ter uma tomada de decisão, ter uma implantação e fazer o monitoramento e a avaliação das nossas ações sobre cada um desses problemas, né? No Brasil, a gente tem a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que passou por diversas vertentes nos últimos anos. Essa política ela traz para a gente o conceito da melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral de agravos relacionados com a alimentação. Ela se baseia nesses 9 pilares que a gente vê nessa figura. No centro, a gente tem a organização de saúde e alimentação. Em volta, várias vertentes, que vão desde a atenção à saúde básica, ao ensino, todos eles que estão envolvidos na Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Para a gente falar como ela chegou hoje e quais são as ações que a gente tem, que a gente pode interpretar como ações para a prevenção do câncer, é sempre importante a gente entender um pouco do histórico de como essas políticas aconteceram nos últimos anos. A gente começa ali em 1940, 1960, que a fome era uma questão social e política, a gente tinha toda essa concepção do Josué de Castro, desse olhar para a fome. Durante o período de ditadura militar, a fome era um tema proibido, então a gente tem poucos dados entre o período de 64 a 84 sobre a situação de fome e vulnerabilidade do Brasil. No período de redemocratização do Brasil, a fome volta a ser debatido. No ano de 2003, a gente tem o lançamento do Fome Zero, em que a fome é prioridade do governo federal. Então, erradicar a fome é prioridade do governo federal, né? Esse artigo, né, essa figura desse artigo aqui que está na referência da apresentação, e eu, por livre e espontânea pressão para dar para dar uma conexão, nesse próximo artigo eu fiz uma figura semelhante, né? O que a gente tem? Em 2011, né, a gente tem, desde 2006, a gente tem a Lausanne, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar. Então, todo esse conceito de direito humano à alimentação e segurança alimentar, ele é
super difundido durante o governo da Dilma Rousseff. Em 2014, o Brasil sai do mapa da fome. Em 2016, durante o governo Temer, a gente tem toda uma coalizão entre o neoliberalismo e esse discurso de soberania e de segurança alimentar. Então, é um embate que a gente tem em duas frentes. Elas não condizem com o que o neoliberalismo quer e com o que a gente precisa para uma segurança alimentar. Durante o governo do Jair Bolsonaro, a partir de 2019, a primeira ação foi a extinção do CONSEA, que é um órgão de segurança alimentar que a gente tem, e isso foi uma consequência de esvaziamento de outras inúmeras políticas públicas que a gente tem no governo. Com a pandemia de 2020, a gente teve toda uma situação de vulnerabilidade agravada pela questão do desemprego, a gente teve ataques ao guia alimentar, então um monte de situações que fizeram com que a gente tivesse com que a gente tivesse um desfortalecimento das políticas nacionais de alimentação e nutrição, né? E aí, como a gente vai falar aqui de prevenção do câncer, eu decidi focar nessas 4 áreas de ação que a gente tem, pelo que a gente tem do governo já divulgado e que a gente pode fazer. Falando de prevenção do câncer através da alimentação, toda a nossa ação como nutrição ela é baseada nessa figura, né, nesse documento da American Cancer of Research Institute, que está traduzido pelo INCA. Então, a gente teve um documento publicado no final de 2020, onde a gente tem diversas ações onde a nutrição atua. Então, limitar o consumo de ultraprocessados, estímulo de amamentação, e que são ações e programas que são fortalecidos pelo governo. A gente tem políticas públicas voltadas para isso, né? Esse mesmo documento ele fala dessa matriz Nourish, onde a gente vê possíveis locais de atuação para prevenção do câncer, né? Então, a gente fala de ambiente alimentar, é todo aquele ambiente onde toda a população está exposta, desde a escola até a questão educacional que a gente tem, como falar dessas informações, né? A gente tem todo o âmbito para mudança, a gente fala na questão do sistema alimentar, entre a questão de rotulagem dos alimentos. Então, a gente tem uma série de ações, uma série de locais onde a gente possa fortalecer, e a gente tem muitas ações dando andamento nesses locais. Falando agora de direito humano à alimentação adequada, vale a gente resgatar a definição de segurança alimentar, que é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, quantidade suficiente, sem comprometer nenhuma outra necessidade básica. E dentro do direito humano à alimentação adequada, a gente tem diversos aspectos importantes e diversas políticas, programas ou ações públicas que fazem parte da garantia desse direito humano à alimentação. Então, quando a gente fala de acesso à terra, a gente fala da política de reforma agrária, onde a gente vai propor ali uma atenção especial, com cuidado, sem uso de agrotóxico. A gente também fala ali da questão da informação, da qualidade do alimento, com guia alimentar da população brasileira e com a regulação de rotulagem de alimentos, tá? No campo de educação, não tem como não destacar o Guia Alimentar da População Brasileira, publicado em 2014, onde a gente tem os 10 passos da população para uma alimentação adequada e saudável. Um documento tanto de referência para os profissionais da saúde, para as nutricionistas, quanto para a população, de acesso para a população. E, continuando na linha de educação, é importante resgatar também outros documentos que a gente tem, não só do Ministério da Saúde, mas de alguns conselhos, como o Guia de Cuidado e Atenção Nutricional à População LGBTQIA+, onde a gente tem ali uma especificidade para uma população que tem uma necessidade, que tem que ter uma atenção especial. Aqui a gente vê também o Guia da Atividade Física da População Brasileira. Então, a gente tem uma gama de documentos disponíveis que podem vir fazer parte desse acesso para todos. Mais alguns documentos, a gente tem sobre alimentos regionais, a gente tem sobre alimentação para comunicadores, para jornalistas. Então, são documentos importantes que a gente tem que usa como base para a gente repassar a informação também para os pacientes, né?
No campo da obesidade, a obesidade é um plano estratégico de enfrentamento dentro das diversas doenças crônicas que a gente tem, onde a gente atua em vários campos diferentes, tendo uma visão mais ampla, multicêntrica da obesidade, para a gente conseguir ter uma atuação correta em cima dos casos de obesidade para reduzir as taxas que a gente tem. Né? Aqui também um projeto de obesidade específico para as crianças, onde cada letra ela traz um foco específico, onde a gente não vai falar só de restrição alimentar, mas a gente fala muito de acesso, de comportamento, de educação mesmo para as pessoas sobre a obesidade. Né? Que é importante também, vale a gente lembrar que com os dados da última pesquisa de vigilância do Estado nutricional, a gente tem altas taxas de desemprego, a gente tem que as pessoas responsáveis pelo domicílio para ser mulher, a gente vai ter mais taxas de segurança alimentar. Se a pessoa ela for de raça ou de cor de pele preta ou parda, as taxas de insegurança alimentares são maiores, e quanto pior o nível de escolaridade, maior vai ser a taxa de segurança alimentar. Então, tudo isso vai potencializar, né? Esses são fatores que potencializam muito mais a segurança alimentar e a fome que a gente tem da população. Né? E que a gente também teve muitos agravos por causa da pandemia, como a Bianca bem falou, que levam ao aumento da desnutrição e aumento do sobrepeso e obesidade. E vale lembrar também que quando a gente fala de dieta saudável e sustentável, que é muito uma fala, especialmente das nutricionistas, a gente precisa lembrar o que envolve dieta saudável e sustentável. A gente está falando de um sistema alimentar onde eu tenho a dieta saudável e sustentável no meio, permeada por muitos outros fatores que vão determinar o que é uma dieta saudável e sustentável. E essa é uma problemática complexa. Não é só o que se come, é todo o caminho que a alimentação ela faz para chegar na mesa do consumidor. Tá? Para finalizar, eu deixo esse texto do Darcy Ribeiro com vocês. Ele é um antropólogo que estudava muito a relação das minorias e todas as dificuldades que elas enfrentam. Todos nós brasileiros somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos por igual a mão possessa que o suplicou. A doçura mais terra e crueldade mais atroz que se conjugara para fazer de nós a gente sofrida que somos e a gente sensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da magnitude destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento de dor, intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre os homens, sobre mulheres, sobre crianças, convertidos em pasto da nossa fúria. A mais sensível das nossas heranças é essa de levar sempre conosco a cicatriz do torturador, impressa na alma e pronta a explodir da brutalidade racista e classista. Ela que encandece ainda hoje em tanta autoridade brasileira predisposta a torturar, serviciar, machucar os pobres que lhes caem às mãos. Ela, porém, provocando crescente indignação, nos dará forças amanhã para conter os possessos e criar aqui uma sociedade solidária. É isso, obrigada. Obrigada, Juliana. Só para destacar uma parte da palestra maravilhosa da Juliana, essa parte significativa da população brasileira necessita de alimento, moradia, saneamento básico, água tratada, coleta de lixo, saúde, emprego, educação e dentre outras necessidades indispensáveis à dignidade humana. Parabéns, Juliana. Obrigada. Convido agora a nutricionista Daniela Dantas, que é nutricionista oncológica, coordenadora do Serviço de Nutrição do Centro Estadual de Oncologia da Bahia, para falar sobre um dos temas mais importantes nesse cenário atual, que é sobre o impacto do atendimento nutricional frente à crise de saúde pública do Brasil. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Quero agradecer à comissão organizadora do Congresso pelo convite. Estou extremamente grata pela oportunidade de estar aqui com vocês, tratando de assuntos tão relevantes para o cenário oncológico. Como Bianca falou, a mim coube falar sobre o impacto do atendimento nutricional frente à crise de saúde pública. No entanto, eu entendo que trazer esse debate neste momento em que as atenções, decisões e orçamentos se destinam à luta contra o coronavírus é um grande desafio. Porém, vamos tentar levantar questões que possibilitem mudanças positivas e necessárias no âmbito da saúde pública. Sabemos que no Brasil a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, amparada pela Constituição Federal e também pela Lei 8080 de 1990, que instituiu o SUS, Sistema Único de Saúde.
O SUS, como a gente sabe, é construído a partir dos princípios de universalidade, integralidade e equidade, estabelecendo o acesso à saúde pública garantido para qualquer pessoa. No entanto, nos últimos anos, vários fatores importantes impactaram diretamente sobre esses direitos, e mais recentemente, a pandemia, que produziu um cenário ainda mais complicado. Então, diante deste cenário, favoreceu a publicação recente deste relatório, em conjunto com as organizações FAO, OMS, Unicef, no qual ele apresenta a primeira avaliação global de insegurança alimentar e nutricional no mundo, e para 2020. E indica também um cenário ainda mais complicado até 2030, pelos efeitos duradouros da pandemia. O relatório, ele enfatiza sobre o impacto devastador na economia mundial, uma recessão sem precedentes não vista desde a Segunda Guerra Mundial, e estabelece essa situação de insegurança alimentar e nutricional. O relatório enfatiza, também ratifica essa situação de insegurança que continua a expor fraquezas em nossos sistemas alimentares, ameaçando a vida e os meios de subsistência das pessoas, especialmente as mais vulneráveis e aquelas que vivem em contextos frágeis. De acordo com o relatório, estima que até 161 milhões de pessoas a mais do que 2019 passaram fome no mundo, e quase 2,37 bilhões de pessoas não tiveram acesso à alimentação adequada em 2020. O alto custo da alimentação e os níveis persistentemente altos de pobreza e desigualdade de renda continuam a manter as dietas saudáveis fora do alcance de cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo. Então, dessa forma, o aumento na inacessibilidade de dietas saudáveis está associado a níveis mais elevados de insegurança alimentar moderada e grave. A este cenário de insegurança alimentar, soma-se a estimativa do câncer no Brasil e no mundo cada vez mais crescente. Sabemos que o câncer é um dos principais problemas de saúde pública no mundo e a segunda causa de mortes, sendo responsável por 1 em cada 6 óbitos. De acordo com o Globocan, essa estimativa recente é que 1 em cada 4 homens e 1 em cada 5 mulheres irão desenvolver câncer na sua vida. E 1 em cada 8 homens e 1 em cada 11 mulheres irão morrer de câncer. De acordo com esse relatório, publicado pelo Ministério da Saúde, o INCA, a estimativa de incidência no câncer no Brasil para cada ano do triênio 2020 a 2022 serão 625 mil novos casos de câncer. No entanto, sabemos que no Brasil temos bem estabelecido, através da Portaria 874 de 2013, o Programa Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que institui o cuidado integral ao paciente oncológico, oferecendo assistência especializada no diagnóstico, estadiamento e tratamento. Também através da Portaria 1399 de 2019, que garante a qualidade dos serviços de assistência oncológica e a segurança do paciente. Dentre os cuidados para a prevenção e controle do câncer, ratifico a importância da assistência nutricional, que se configura como integrante e essencial para esse contexto, por assegurar ingestão alimentar condizente com as necessidades nutricionais, orientar modificações dietéticas, monitorar composição corporal, fazer o controle de sintomas relacionados ao tratamento e à doença, minimizando alterações no estado nutricional e, além de tudo, potencializar a resposta ao tratamento. Porém, existe a vulnerabilidade para os pacientes oncológicos, principalmente no estado de pandemia. Aqui eu trouxe especialmente aqueles que estão em tratamento em câncer de pulmão, TMO e quimioterapia, que são os mais susceptíveis à infecção pelo Covid-19, tendo em vista que algumas modalidades terapêuticas comprometem seu sistema imunológico. Somado isso, uma maior prevalência de comorbidades nesses pacientes que vêm associadas, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras. Dentre a questão durante a pandemia, foram estabelecidas mudanças de fluxos assistenciais oncológicos. Foi necessário isolamento social como uma forma de minimizar a rápida propagação da doença, uma desaceleração dos fluxos assistenciais, ou seja, um redirecionamento das forças de trabalho, das equipes de saúde no combate à pandemia, reestruturação desses fluxos e rotinas, cancelamento de consultas e procedimentos cirúrgicos, aumento do índice de absenteísmo por conta do medo de contaminação.
Também no diagnóstico e tratamento do câncer durante a pandemia, houve mudanças nos fluxos, com a interrupção dos tratamentos e procedimentos, redução de 70% das cirurgias oncológicas, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, redução de 50% do número de biópsias para análise. Estima-se que ao menos 50 mil brasileiros deixaram de receber o diagnóstico de câncer nos 2 primeiros meses da pandemia. O principal temor é que haja uma epidemia de casos avançados de câncer. Quanto mais agressiva for a doença no momento do diagnóstico, mais os casos são inoperáveis e dependentes de abordagens mais agressivas e tóxicas com menor chance de cura. Eu trouxe 2 artigos aqui recentemente publicados, esse falando sobre o impacto da pandemia na assistência oncológica, um artigo aqui do grupo do Einstein, que encontraram uma redução de 45% nas consultas médicas durante a pandemia, 56,2% de novas consultas, uma redução de 27,5% no tratamento sistêmico e 57,4% no início de novos tratamentos. Houve também uma queda de 51,2% nos dias de internação, 60% no volume dos casos cirúrgicos e 62,5% em transplantes. Esse trabalho é relativo ao impacto da pandemia na assistência nutricional, publicado pelo grupo do INCA, que trouxe que houve uma restrição nos atendimentos presenciais e uma opção pelo atendimento remoto, houve uma suspensão das atividades em grupos durante a pandemia e, o mais importante, uma queda de 56% nos atendimentos. Então, eu fiz questão também de trazer o impacto da pandemia na assistência nutricional no centro onde eu trabalho hoje, que é o Centro Estadual de Oncologia daqui da Bahia, tá? As medidas de adaptação que nós fizemos para a assistência nutricional. Então, nós tivemos que fazer a triagem dos pacientes mais vulneráveis e, nesse momento, nós tivemos que optar, né, para os pacientes em quimioterapia e radioterapia, uma redução do agendamento de consultas presenciais, uma ampliação do intervalo para consultas de retorno, uma restrição do número de acompanhantes. A avaliação antropométrica ela ficou restrita a peso e altura para diminuir a manipulação do paciente. O teleatendimento teve baixíssima adesão, eu acredito que por conta da tecnologia em paciente de baixa renda, né, houve essa dificuldade no nosso serviço. Também fizemos uma suspensão das atividades grupais e a suspensão de um programa de suplementação nutricional que temos na unidade. Tudo isso impactando negativamente na assistência oncológica. E aí temos um cenário atual, que é um importante desafio à saúde pública, que já estamos percebendo isso, os pacientes retornando às consultas, aos tratamentos oncológicos, os sistemas já estão com uma grande demanda, alguns hospitais, inclusive, né, com uma grande capacidade para atendimento, para dar conta daquela demanda que foi represada. E pelos próximos meses ainda teremos reflexos diretos para o atendimento do paciente oncológico. É triste projetar que podemos enfrentar um surto de tumores avançados, que deixaram de ser flagrados e tratados a tempo. E entramos aqui com um plano de ação que, para esse aperfeiçoamento do sistema de saúde, no sentido de ampliar o acesso, cobertura e efetividade da atenção oncológica, é necessária aqui a participação de todos, né, dos usuários, dos profissionais de saúde, gestores, pesquisadores, órgãos de controle e a mídia. E os planos de ação que não devemos parar, né, com os esforços para incentivar a prevenção, o diagnóstico precoce, devem ser mantidos e ainda mais intensificados, porque o câncer não espera, né? Então, continuemos com nossas campanhas de conscientização, busca ativa de pacientes, mutirões para rastreamento, e cabe a nós, que representamos e defendemos os pacientes com câncer no Brasil, não deixarmos essa tarefa para amanhã. Muito obrigada, boa noite a todos. Parabéns, Daniela, pelas excelentes colocações. E para continuar, convido a nutricionista sanitarista Mariana Petraco, promotora em saúde da população negra com foco na crítica à branquitude, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, para falar sobre desigualdade social, alimentação e saúde, o cenário atual. Olá, meu nome é Mariana Petraco, sou nutricionista de formação, sou sanitarista também. Sou promotora em saúde da população negra pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre, com foco na crítica à branquitude. Atualmente, eu trabalho com clínica
com foco no comportamento alimentar, e também estou aprimorando em transtornos alimentares pelo Ambulim da USP. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre desigualdade social, alimentação e saúde, e a gente vai trazer um pouquinho, né, do cenário atual. E para falar sobre o cenário atual, acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, assim, né? E aí eu trouxe essa pesquisa que perguntaram para os brasileiros, né, se havia racismo no Brasil. E 9 a cada 10 pessoas responderam que sim. E quando foi questionado se tinha atitudes ou pensamento racista, somente 1 a cada 10 pessoas responderam que sim. Né? Então, a gente vê que a questão de racismo e de desigualdade social, ela também acaba sendo vista sempre como um problema do outro, né? Até o que torna de difícil compreensão também a questão do racismo estrutural. E aí a gente tem que pensar, né, o que é a raça e como surgiu. Então, a gente tem que ter primeiro em mente que a questão da raça, ela é uma construção geopolítica, né? Então, é um conceito geopolítico, não é um conceito somente biológico, como foi nos dito, né, durante muito tempo. Então, elas são construtos sociais, formas de identidade baseada numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios. O conceito de raça, então, ele surgiu no século XV, quando teve o encontro dos brancos europeus junto com os outros povos, e a partir daí o branco acabou denominando, né, quais eram as outras raças. E somente aí no século XVIII viram que a questão da raça ela servia como explicação para a questão das desigualdades sociais ainda nos tempos atuais. Então a gente tem que pensar, quando a gente vai falar de acesso à alimentação e desigualdade social, nos determinantes sociais de saúde, né? Que são a base para a gente compreender a saúde no seu contexto ampliado. Então, a gente tem que levar em consideração os outros fatores, né? Ambiente de trabalho, desemprego, saneamento básico, não só as questões biológicas e fisiológicas. O dado mais recente que a gente tem atualmente em questão da fome no Brasil, né? É o dado da Pensan, que é a Pesquisa de Soberania e Segurança Alimentar, que trouxe que mais de 50% dos brasileiros, né, 116,8 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar atualmente no Brasil, e 19 milhões estão passando fome no Brasil, né? Então, a gente tem aí mais da metade da população com algum nível de insegurança alimentar. Se a gente for fazer um contraponto, né, à medida que as desigualdades sociais elas vêm se intensificando, eu peguei esses 2 exemplos de reportagens, né? Uma é da Hypeness aí, que trouxe que o Brasil tem recorde de 42 novos bilionários no mesmo 2021 de alta histórica da miséria e da fome. E também trouxe um outro que fala que no Brasil a fome tem rosto de mulher e que geralmente são mulheres negras, nordestinas, mães pretas e pardas, né? Claro que não só exclusivamente, mas é um grupo que por N questões sociais acabam tendo, né, uma maior desigualdade aí de acesso e qualidade da alimentação. Esse dado aqui é do grupo de ações afirmativas da UERJ, né? A gente está pensando aí há 2 anos atrás, né, em que a média de salário aí de um homem branco era R$ 2.057, né? Das mulheres brancas caía um pouquinho, e se for parar para pensar, vai para quase, né, a metade quando a gente fala de homens pretos e pardos e mulheres pretas e pardas. Né? Então a gente tem que parar para pensar quem que esse sistema, né, atualmente acaba beneficiando, qual grupo racializado, né? No caso seria o grupo branco, né, a raça branca. Quando a gente vai falar na taxa de desemprego, pensando entre 2011 e 2019, a gente percebe aí, né, um aumento muito grande da taxa de desemprego na população preta e parda, né, enquanto os brancos aí também tiveram uma alta no desemprego, mas ainda assim, né, bem menor se comparado aos outros grupos racializados. Então, os negros, os amarelos e os indígenas, eles só pela questão da raça já vão ter bloqueios de acesso aí, dificuldades de acesso à educação, moradia, emprego, saúde mental, acesso à saúde, saneamento básico, e todas essas questões elas vão implicar e influenciar na experiência subjetiva dessa pessoa enquanto
enquanto ser humano, né? Vai impactar na qualidade de vida, no acesso a lazer e também no acesso à alimentação, e não só no acesso, mas também no comportamento alimentar dessa população que tem aí várias barreiras de acesso à saúde. Eu trouxe também essas manchetes, essas reportagens, né? E elas trazem escancaradamente a questão da desigualdade racial aqui no Brasil e, consequentemente, da desigualdade social. Né? Então, que mulheres negras fazem menos pré-natal e têm menos chance de morrer na gestação ou pós-parto, tem mais chances, desculpa, de mortalidade também no primeiro ano de vida é 22% maior entre os negros, que a violência, né, a violência racial é uma questão de saúde pública, que a população negra apresenta os piores indicadores de saúde se comparado aos brancos, que os negros morrem mais pela Covid-19 e tudo isso, né, a gente sabe que muitas vezes a gente sempre ouve falar e sabe qual é a cor da população aí que vai ser discriminada na rua pela cor da pele, né, que vai ter falta de acesso à educação, à saúde, né, a cor do pessoal que está mais na cadeia ou na prisão. Só que é justamente não só a questão do saber, mas nós brancos, a gente precisa se conscientizar e pensar em como que os brancos ainda estão nesse lugar, né, de superioridade moral, intelectual, e a quem que esse sistema ainda acaba, né, beneficiando. E se a gente for parar para pensar, né, o que torna um grupo diferente do outro, né? Então a gente pode começar também pela diferença de acesso aos alimentos, que também é o foco aqui da conversa, né, de alimentação. E né, a Vigitel trouxe um dado que enquanto 39% da população branca consome frutas e hortaliças pelo menos 5 dias da semana, o percentual é apenas de 29% na população negra, né? Então, não só na questão de alimentos in natura, mas a gente tem falta de acesso aí, pensando também nos alimentos ultraprocessados, minimamente processados. Então, não é só uma questão, né, das frutas e hortaliças, acaba tendo várias barreiras de acesso como um todo, pensando nos grupos alimentares. E não só a questão quando acessa o alimento, a gente tem que pensar também na qualidade desse alimento. Desde 2018, né, o atual governo liberou 1.358 novos agrotóxicos, e a gente sabe que esses agrotóxicos eles podem aí contribuir para a formação de vários tipos de cânceres, uma formação fetal, intoxicação, não somente para o produtor, mas também para os consumidores, pode levar aí a risco de morte também. Né? Então, a gente também tem que pensar na qualidade do alimento quando esse alimento chega na mesa também e lutar para que esse alimento chegue na mesa dos brasileiros, né? A gente também tem muitos desertos alimentares atualmente no Brasil, que são espaços geográficos onde os alimentos in natura não chegam, né? E quando chegam com aditivos, são alimentos ultraprocessados, ou seja, são espaços que têm total ausência e negligência do Estado, né? E a gente sabe, né, qual é a principal cor e raça da população aí que frequenta as periferias, que mora nessas regiões, né, afastadas dos centros urbanos aí. Tem a questão do nutricídio também, né, que é uma forma de genocídio da população através da alimentação e que atualmente também tem sido mais recorrente. O Josué de Castro trouxe que a fome tem origem social e política, né? Então, atrelado aí a questão da renda insuficiente, junto com, né, o monopólio da agricultura para exportação, somado aí às desigualdades sociais, é o que sustenta a fome no Brasil, né? E aí, para além disso, também a gente tem as questões de políticas públicas também, né, para o enfrentamento da fome. A gente vai falar um pouquinho, resumidamente, das políticas de alimentação e nutrição, né, no cenário atual, como é que tá. A gente teve uma crescente aí, né, até 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome. Então, a gente teve vários programas de combate à fome, né, e à segurança alimentar e nutricional, como o programa Fome Zero, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional em 2016. A gente teve aí também a alimentação como um direito na Constituição em 2010.
Em 2016, não sei se vocês lembram, mas a gente teve a emenda constitucional, né, que congelava os gastos da saúde, a EC 95, e isso teve um impacto muito forte atualmente também nas políticas de alimentação e nutrição. Né? No início de 2018, a gente também teve aí a extinção do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era um órgão muito importante para fiscalizar as medidas, né, e o andamento e monitoramento das políticas de alimentação e nutrição. E aí, atualmente, aí no ano, desde que começou a pandemia também, a gente veio vendo várias alterações na Conab, teve o fechamento de vários armazéns da Conab, que é basicamente a Companhia Nacional de Abastecimento, que é importante basicamente porque quando, né, a gente tem aí os alimentos com preços altos, elevados, o Estado consegue colocar, né, os produtos no mercado, por exemplo, um feijão, para conseguir reduzir o valor e facilitar o consumo e o acesso, né, de feijão, arroz, enfim. A gente teve também aí a alteração, né, a tentativa de alteração no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tentaram retirar a questão da agricultura familiar, de 30% da agricultura familiar, né, dos alimentos da agricultura familiar das escolas. Ainda está em tramitação. A gente também teve a questão do Ministério da Agricultura tentar alterar o guia alimentar. Então, a gente está vendo um monte de situação assim que está complicando, né, e violando a legislação em relação ao acesso, né, ao direito, então, à alimentação adequada e saudável. Então, a fome no Brasil, né, a insegurança nutricional, né, ela tem início há muito tempo, mas atualmente ela teve um disparo aí a partir da emenda constitucional 95 aí, que eu falei do teto de gastos em 2016, e a partir disso, né, a gente aí observa vários desmontes. Atualmente também a gente tem a omissão do Estado frente à situação da pandemia da Covid e da fome. A gente também atualmente está sem um plano, ou seja, não tem um plano de combate à insegurança alimentar e nutricional. A gente está vendo muitas mobilizações de grupos, né, para ajudar aí distribuindo cestas e tal, mas uma política estruturada e pensada para pensar no combate à fome, né, para a gente de novo retirar o Brasil do mapa da fome, é inexistente. Então, se torna urgente as estratégias para a gente implementar as políticas de alimentação e nutrição, porque, enfim, não dá para ficar só no papel e na Constituição, né? A gente tem que ter órgãos que fiscalizem e pensem que a fome é um direito, né? Reconheçam que a fome reconheçam que a alimentação é o direito e que a gente precisa olhar para a questão urgente, assim, que é a base de tudo, né? Eu finalizo com essa frase que quem tem fome tem pressa. É isso, muito obrigado. Me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida. Parabéns, Mariana. Foi maravilhosa a sua apresentação. E para encerrar o nosso ciclo de palestras do terceiro dia de workshop de nutrição e câncer, apresento agora o vídeo da nutricionista Érica Carvalho. Ela é mestra e doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, responsável técnica pela Clínica de Oncohematologia do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, vice-presidenta do Conselho Regional de Nutricionistas da Nona Região e coordenadora de comunicação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte. A Érica vai falar um pouco sobre o suporte nutricional no tratamento, qual o respaldo da saúde pública e suplementar. Olá, meu nome é Érica Carvalho, eu sou nutricionista. Agradeço imensamente pelo convite para participar do Congresso Todos Juntos contra o Câncer, para falar de um tema tão importante como o suporte nutricional no tratamento. Qual o respaldo na saúde suplementar e pública? Eu sou especialista em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, na qual também atuo como docente, coordenadora de ensino, e sou responsável técnica pela Clínica de Oncohematologia do IBSENG em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2015, fundamos a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, que foi idealizada e sonhada pelo nutricionista do Dr. Nivaldo, que junto com, no Rio de Janeiro, com Viviane e Renata, convidaram outros profissionais de outros lugares do nosso país, no Rio Grande do Sul, a Karen, em Minas, eu, no Pará, a Ana, no Piauí, Isabela, na Bahia, Lúcia,
em São Paulo, Luciana, no Rio Grande do Sul, Luciane, em Brasília, Nádia, em Goiás, Liliane, no Rio Grande do Norte, Maria Amélia, justamente para tratarmos sobre a melhor qualidade na assistência do paciente com câncer no nosso país. E aí, quando a gente pergunta, né, tem respaldo, né, é garantido por lei esse suporte nutricional durante o tratamento? E a resposta é sim. Né? Na lei número 8.080, de setembro de 1990, que trata do nosso amoroso SUS, fala que no Brasil a alimentação, assim como a saúde, é um direito constitucional previsto na lei que cria o Sistema Único de Saúde. Então, essa lei, ela estabelece o caráter determinante da alimentação e atribui ao Ministério da Saúde o papel de formular políticas de alimentação e nutrição. Em 1999, foi aprovada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né, que se mantém super atual aí, que vai tratar sobre as políticas públicas que propõem respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação em nosso país. Dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, traz a seguinte informação sobre necessidades alimentares especiais, que compreendam essas necessidades alimentares especiais como as necessidades dos nossos pacientes com câncer. Ela está prevista para indivíduos portadores de alteração metabólica ou fisiológica que causem mudanças temporárias ou permanentes relacionadas à utilização biológica de nutrientes ou à via de consumo alimentar, seja enteral ou parenteral. O Ministério da Saúde, então, ele é responsável pela implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, mas também pela Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. Além disso, vale lembrar que o Ministério da Saúde é responsável pelo Sistema Único de Saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vai tratar aí dos planos de saúde. Bem, em 2013, quando foi publicada a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, já trazia de forma bem evidente e clara a informação, atendimento multiprofissional a todos os usuários com câncer, com oferta de cuidados compatível a cada nível de atenção e evolução da doença. Em 2014, veio uma portaria para reforçar quais são os critérios estruturais e organizacionais para o estabelecimento de saúde ser habilitado na atenção especializada em oncologia, e ali traz vários profissionais, inclusive nutricionista, reforçando a importância do suporte nutricional. E a Agência Nacional de Saúde, que vem aí regulando, né, os planos de saúde no nosso país, também vem discutindo sobre isso, né? Criou o projeto OncoRede, uma iniciativa aí para uma implantação de um novo modelo de cuidado ao paciente com câncer. Dentro do projeto da OncoRede, tem vários indicadores de qualidade e um deles é justamente essa questão do paciente ser assistido por uma equipe multiprofissional e entre eles o profissional nutricionista, reforçando de novo a importância de uma nutrição adequada durante o tratamento. E quando a gente fala de nutrição adequada, a gente tem que lembrar de desnutrição, né? Doenças crônicas não transmissíveis matam muito no nosso país, mas também a desnutrição vem como causa de óbito em muitos momentos. E toda vez que a desnutrição aparece como causa de óbito, é importante a gente parar e fazer a seguinte reflexão. Seria a desnutrição resultado de deficiências nutricionais crônicas? Ou estaria relacionada a um quadro carencial de natureza aguda, como, por exemplo, durante um tratamento contra uma doença como o câncer? Independentemente da fisiopatologia, o problema dos óbitos por desnutrição traz à tona problemas sociais relacionados à desigualdade de acesso à alimentação em quantidade e qualidade satisfatórias e ao papel das políticas públicas. No Brasil, o suporte nutricional ele vem tendo aí grande relevância e importância, e isso tem levado o Ministério da Saúde a publicar várias portarias com regulamentos técnicos que ficam os requisitos mínimos exigidos para se praticar essa terapia nutricional. Mas muitas vezes essas portarias não são implementadas ou mais ou menos, mas só em nível de internação. E aí, como que está esse paciente fora da nossa internação? Pensando nisso, em 2019 foi feita uma audiência pública, uma pauta de reunião extraordinária pela Comissão de Seguridade Social e Família, justamente para tratar o tema desnutrição do paciente oncológico. Naquele momento, a deputada federal Silvia Cristina, que é uma sobrevivente do câncer, teve uma fala muito especial quando ela disse: inicialmente eu queria e gostaria de dizer que quando nós apresentamos este requerimento para falar de desnutrição do paciente com câncer,
Sabíamos da importância do assunto porque um dos fatores relevantes para o sucesso do tratamento oncológico é o estado nutricional do paciente. Naquele momento, se reuniram, né, para discutir sobre o assunto a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, o Instituto Nacional de Câncer, a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral e a Associação Brasileira de Nutrologia. E por que é importante a gente falar da nutrição do paciente durante o tratamento? Porque quando a gente pega dados do Programa Global de Vigilância Mundial da Sobrevivência do Câncer, eles são muito claros e evidentes. Todos os pacientes com câncer, eles precisarão de tratamento ideal. Por quê? Para melhorar a sua sobrevivência e, óbvio, para melhorar a sua qualidade de vida. E quando se fala em qualidade de vida, esse é o desejo, não só do paciente, como do cuidador e da família, né? Com o diagnóstico de câncer, o que se quer é qualidade de vida. E nós temos o estado nutricional como um forte preditor de qualidade de vida em pacientes com câncer. Além de sobrevida, também é um preditor independente da toxicidade durante o tratamento. Então, se a gente não olhar com carinho a condição nutricional do paciente durante o tratamento, esse paciente provavelmente não vai tolerar o tratamento. E lembrando que, dentre os preditores independentes, tem a depressão, a redução de desempenho físico e a redução da atividade diária. E que a pior condição nutricional vai levar a uma redução do desempenho físico e uma redução das atividades diárias. Então, o que leva a um impacto muito mais importante. Aqui nós temos as consequências relacionadas ao envelhecimento após o câncer e o tratamento. É uma trajetória de envelhecimento hipotética, né, em um gráfico que correlaciona a capacidade funcional ao envelhecimento cronológico. Observem que a linha azul é o momento de diagnóstico e tratamento do câncer. Então, se a pessoa passa pelo diagnóstico e tratamento do câncer, como acontece aí na linha hipotética verde, sem ter queda na capacidade funcional, a queda de capacidade funcional que ela vai ter é a normal do envelhecimento. Porém, se no diagnóstico ela já apresenta queda da capacidade funcional e não tem uma assistência nutricional adequada, o que nós podemos ter aí é um declínio mais acelerado, mas se tiver uma equipe multiprofissional dando um suporte adequado a esse paciente, um suporte nutricional adequado, a gente observa que a gente consegue sustentar aí uma capacidade funcional, impedir que ela continue em queda, e essa pessoa vai passar pelo tratamento e ter um envelhecimento mais próximo da sociedade como um todo. Porém, se ela segue o tracejado vermelho, tem queda da capacidade funcional durante o diagnóstico, e essa queda de capacidade funcional ela persiste durante o tratamento, isso vai aparecer aí na sobrevida dessa pessoa, comprometendo a qualidade de vida dela. Então, esse estudo ele nos mostra, os autores eles discutem sobre isso, que adultos jovens com 40 anos de idade que tiveram em sua infância câncer infantil, que eles têm uma tendência a ter uma síndrome de fragilidade precoce, logo aos 40, comprometendo não só a qualidade de vida, como a sobrevida. Então, daí a importância desse olhar diferenciado para o paciente com câncer durante o tratamento, justamente pensando numa sobrevida de melhor qualidade. Então, a desnutrição ela tem um papel coadjuvante na determinação de ocorrência de óbitos e, principalmente, quando ela é concomitante a doenças como o câncer. A Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, cumprindo a sua missão, assumiu também o compromisso aí de avaliar o perfil nutricional da população brasileira com câncer. Esse compromisso ele foi firmado, né, pelo Dr. Nivaldo Barroso de Pinho, nutricionista e presidente da SBNO, que vem se apresentando aí como facilitador nacional e organizador dos inquéritos brasileiros de nutrição oncológica. E ele tem uma fala muito importante. Essas investigações foram desenvolvidas com o objetivo de munir gestores para a construção de políticas em nutrição oncológica no Brasil. São 3 documentos. O primeiro foi publicado em 2013, traz aí o estado nutricional na internação do adulto com câncer. Participaram 25 instituições no Brasil todo. Os pacientes eles foram avaliados nas primeiras 48 horas pela avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. Naquele momento, 40,8% dos pacientes se apresentaram com desnutrição moderada ou gravemente desnutridos. Em 2014, foi feito o inquérito Luz Brasileiro de Nutrição Oncológica do Idoso, onde 44 instituições hospitalares de todo o país participaram. E aí foi feita uma avaliação pela mini avaliação nutricional versão reduzida, nas primeiras 48 horas de internação. E nós temos aí que 73% dos idosos
na internação já apresentam desnutrição ou algum risco de desnutrição. Agora, em 2021, em um documento inédito no mundo, nós temos aí classificação do estado nutricional das crianças com câncer na internação. O documento traz várias avaliações, eu trago para vocês apenas uma, que é a avaliação nutricional subjetiva global, e classifica os pacientes em moderadamente desnutrido ou gravemente desnutrido. E nós temos aí 36,2% das crianças com desnutrição ou gravemente desnutridos aí. Isso é muito importante a gente parar para refletir, porque a gente observa que se os nossos pacientes estão internando com desnutrição, é porque nós estamos talvez falhando e muito aí na assistência durante o tratamento. E o que a gente precisa, então? Os resultados, eles são muito claros. Eles indicam a necessidade de se discutir a assistência oncológica uniforme em todas as regiões do Brasil, com enfoque na inserção do cuidado nutricional, na qualidade da assistência prestada a crianças, adolescentes, adultos e idosos com câncer. Então, sim, a gente tem respaldo, né, para poder implementar suporte nutricional durante o tratamento, só que a gente tem que tirar do papel e trazer para a nossa prática. Então, o importante é a gente garantir o acesso à alimentação adequada durante o tratamento oncológico. Para isso, eu trago para vocês um case de sucesso da Prefeitura de Belo Horizonte, onde os nossos pacientes, eles têm direito a fórmulas alimentares industrializadas, né, pela dispensação aí, pela Gerência de Atenção Primária à Saúde. Então, a eficácia dos sistemas de saúde no tratamento e atendimento dos pacientes com câncer, ela é fundamental e inquestionável. Todos os dias a gente tem que levantar e perguntar para a gente mesmo, o que a gente pode fazer. Bem, a gente tem aí que, como profissional de saúde, focar em um plano terapêutico individualizado, e para isso nós temos o primeiro consenso brasileiro de nutrição oncológica da SBNO. É importante a gente desejar mais para os nossos serviços, então a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica vem certificando a qualidade da assistência em nutrição oncológica no país, e as 6 primeiras unidades com certificação diamante são as do Sírio-Libanês em Brasília e São Paulo. É importante, como profissional nutricionista, desejar ser melhor para o paciente, então eu convido você a ser especialista em nutrição oncológica pela SBNO. Na nossa prática clínica do dia a dia, a gente tem que discutir sobre indicadores de qualidade e avaliar melhor os nossos resultados. Então, eu convido também a fazer nosso curso de pesquisa clínica. Em novembro, encontro com vocês aí no Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica para falar justamente de reabilitação integral e integrada ao paciente com câncer. No nosso curso pré-congresso, a gente vai falar de nutrição e oncologia durante os vários ciclos da vida, da infância à senescência, e lembrando que o sofrimento ele só é intolerável quando ninguém cuida. Então, é importante nós assumirmos o nosso papel de reconhecer que o objetivo do cuidado é a pessoa e não a doença. Coloco-me à disposição para qualquer comentário e dúvida, e espero vocês em breve em Belo Horizonte. Com muita tristeza, está evidente que a pandemia continua a expor fraqueza em nossos sistemas alimentares e principalmente no nosso sistema de saúde. E isso, consequentemente, impacta no tratamento e na qualidade de vida do paciente oncológico. Por isso, os esforços conjuntos de políticas públicas que apoiem e fortaleçam escolhas saudáveis e a elaboração de instrumentos e estratégias de educação alimentar e nutricional são fundamentais para mudarmos esse cenário. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os palestrantes e todos aqui presentes, apesar da agenda apertada de gravações. Tenho certeza que a nossa paixão e cooperação focadas no paciente oncológico vão trazer cada vez mais informações de qualidade e inovações na luta contra o câncer. Muito obrigada a todos e damos início agora ao nosso debate ao vivo. Boa noite a todos. É com imenso prazer que damos início ao nosso debate. Queria começar parabenizando todas as palestrantes. Eu acredito que, assim como eu, foi um impacto muito grande ter acesso a tudo isso de informação. Então, quero parabenizar a Dani, a Érica, a Mari e a Juliana por trazer tanto conteúdo de qualidade, tanta informação necessária para esse Brasil de 2021. Para começar,
a nossa discussão. Por acaso, ontem nós tivemos uma mesa maravilhosa sobre alimentação infantil e risco de desenvolvimento de câncer, e nós levantamos algumas discussões que cabem também a esse painel, né? Que é exatamente sobre os aspectos ligados à insegurança alimentar, que enfrentamos hoje no Brasil, que nós enfrentamos hoje no Brasil de uma visão maior. Um dos pontos que nós colocamos em evidência é o fato que o Brasil, na verdade, ele já vinha em uma avalanche no que diz respeito à desigualdade social, e com a pandemia a gente só colocou a lupa e estendeu um pouco mais essa problemática, né? Então, um ponto que eu queria que a gente começasse a discutir é que, além da fome, nós precisamos dar atenção ao aumento de outras manifestações de insegurança alimentar, que, embora não representem a fome, representam uma ruptura com o padrão alimentar da população. Então, em termos de comprometimento com a quantidade e a qualidade alimentar. Então, pensando nisso, eu queria que vocês colocassem um pouco essa experiência de vocês e toda essa visão do que a gente vai enfrentar nos próximos anos, não só pensando no tratamento do paciente oncológico, mas também nos novos diagnósticos oncológicos, pensando nessa questão da insegurança alimentar. Érica, quer começar? O Dani, Mari, Ju? Tanto faz, tanto faz. Quem abriu o microfone primeiro? Gente, vou começar então. Posso começar? Ai, Mariana, estava esperando você, minha sanitarista preferida. Gente, eu acho assim que é super válido esse debate. Parabéns aí à comissão organizadora. Eu acho que esse é o pontapé inicial, né? Nós, como nutricionistas, a gente tem que falar de insegurança alimentar como um todo, e principalmente nesse contexto aí do tratamento e do diagnóstico. Como, né, foi bem exposto aí para os nossos parceiros aí, a gente ainda tem essa questão do surgimento do câncer devido a uma má alimentação, né? Então, assim, esses critérios têm que ser revistos e revisados. Mas eu queria ouvir a sanitarista, entendeu? Posso falar? Tá. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Fico muito feliz de estar aqui. E pensando assim no que a Érica trouxe também, no que a Bianca sugeriu para debater, né? A questão da alimentação hoje em dia, não só da qualidade da alimentação, mas se a gente for pensar aí na saúde no seu contexto ampliado, como eu trouxe ali, né, na apresentação, não só a questão de exposição a agrotóxicos, né? Eu acho que a questão toda de meio ambiente também, de produção, do agronegócio, eu acho que a gente também tem que sair um pouco e olhar para fora, justamente isso que a saúde coletiva traz, né? De olhar a saúde no macro, assim, né? E não só na especificidade biológica, assim. Então, a gente não consegue pensar e trabalhar somente a questão da alimentação de uma forma isolada, né? Porque a gente tem pessoas aí existindo sem, né, acesso à moradia e que dirá alimentos, né? Então, numa situação, no momento em que a gente tá, que o gasta R$100, né? Quantas pessoas também já tiveram a saúde adoecida e a exposição de outros tipos de, né, de fogos e maneiras de cozinhar e tentando se virar nos 30 na situação. Então, a gente está num momento muito delicado, assim, né? Não só na questão da falta de acesso à alimentação, mas também a outras barreiras de vida, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso. E ainda assim, a gente tem que levantar a bandeira aí, né? E ficar de frente nas políticas e fiscalizando as políticas de alimentação e nutrição, porque é inadmissível que a gente, né, viva num país aí que metade da população está em insegurança alimentar e a gente não sabe nem por onde começar, tendo em vista que não tem plano, né, e manejo, assim. Então, a gente tem que pensar em como se organizar, assim, né, para olhar tanto para a questão dos agrotóxicos. Todos os dias, se vocês abrirem o Diário Oficial da União, vai estar ali liberação de novos agrotóxicos que são banidos em vários lugares, e não só dos alimentos em natura, né, resquícios de agrotóxicos aí em todos, né, na maioria dos alimentos ultraprocessados também, para outras questões de saúde, né, que também trazem. Então, assim, todas essas barreiras de existência do mundo que a gente está vivendo hoje, elas, de certa forma, vão contribuir aí para a formação de vários tipos de cânceres, né, alguns que a gente nem sabe que existem ainda, acredito eu. Eu acho que é isso, assim.
Ô, Mari, eu achei complementar. sensacional. Eu achei sensacional você citar a questão dos agrotóxicos, porque pelo 5º ano consecutivo, a liberação de agrotóxicos e de compostos industriais para a agricultura bateu recorde no Brasil, né? Então, em 2020, a gente teve 493 novos compostos químicos que foram liberados, 19 a mais que em 2019, e com isso, em 2 anos, a gente teve 967 substâncias para a agricultura. Então, eu acho que essa sua fala é perfeita dentro desse cenário, principalmente do que a gente está colocando aqui. Pode falar. Imagina. Que as pessoas já têm uma dificuldade aí de acessar, e ainda quando acessa, Exatamente. sabendo esse monte de informação, que é muito triste, mas a gente tem que, né, a gente tem que ter direito a saber o que a gente está consumindo. Então, é o nosso direito falar, é direito também a gente falar, e é a nossa obrigação falar da existência desses agrotóxicos, infelizmente, nos alimentos que a gente tinha, né, dito aí como os alimentos em natura e benéficos para a saúde. Então, é muito triste, assim. E realmente a gente está numa situação que a gente tem que pensar de uma maneira estrutural, assim, né? E é isso, em 2 anos a gente conseguiu, enquanto sociedade, destruir vários aspectos aí de acesso à saúde, de políticas e agrotóxicos. E eu sugiro aqui, eu deixo de indicação também, se vocês já assistiram, o Veneno Está na Mesa 2, tem uns 50 minutinhos ali no YouTube, né? Ele fala um pouco, né, dos tipos de agrotóxicos, o que pode gerar na saúde. E eu, enquanto pessoa agora, enquanto Mariana, não que eu não estivesse falando enquanto Mariana, mas eu gosto muito do Ailton Krenak, que ele é uma referência indígena aqui no Brasil, ele escreve alguns livros, e aí no livro dele, que ele fala sobre a vida não é útil, ele cita que enquanto a gente, como ser humano, acha que pode habitar outro planeta, né, porque estão tentando aí de várias formas habitar outros planetas, que a gente não entendeu nada com a nossa experiência na Terra, né? Então a gente tem que também olhar para o macro, assim, porque se a gente acha que a gente está apto a ocupar outro espaço e destruir outro lugar, sem tentar, né, formas de melhorar a situação que a gente está, a gente não entendeu nada com a nossa existência aqui. Obrigada, Mari. Eu quero fazer uma pergunta agora para as meninas que atuam diretamente com o paciente oncológico no atendimento, pensando um pouco até nessas consequências a longo prazo da pandemia e a maneira como ela vai remodelar as instituições, né? As prioridades em saúde, seu desenvolvimento. Está cada vez mais difícil da gente imaginar como vai ser o atendimento nos próximos anos. Nós tivemos um impacto muito importante no que diz respeito ao atendimento nutricional das instituições. Acho que a Dani colocou isso muito bem colocado na aula, foi muito bem colocado na aula dela, tanto nos serviços de internação como na falta do atendimento ambulatorial para muitos pacientes. Então, hoje em dia, a gente tem muitos hospitais que ainda não voltaram ao atendimento ambulatorial, tanto pela questão do Covid, mas também pela falta de profissionais da saúde, a falta de nutricionista dentro das instituições. Então, o que eu queria pensar é como deve ser o cenário nos próximos anos do sistema de saúde, e eu vou até puxar para uma pergunta que fizeram no chat, que é os avanços das tecnologias, como a telemedicina, por exemplo. A telemedicina foi uma modalidade que trouxe esse paciente de volta para o ambulatório, dentro das instituições, isso já foi muito bem colocado. Queria abrir para vocês, para que a gente conseguisse discutir um pouco mais a respeito disso. Então, boa noite, gente. Com relação à questão da tecnologia, porque eu até comentei isso, né, na minha aula, na minha experiência, assim, não foi legal, né, lá na unidade. Eu até comento que acredito por conta da tecnologia, assim, do acesso, né, à tecnologia. Nós atendemos pacientes 100% SUS e não tivemos uma boa resposta, né, com relação a isso. Mas também eu falei isso com relação ao ano passado, logo no início da pandemia. Eu acho que o teleatendimento veio para ficar, né, foi uma sacada legal, assim, dos conselhos, na verdade, né, e acredito que continuem, né. Eu atendo paciente também em particular, e vi também uma forte adesão, mas lá no ambulatório onde eu trabalho, né, eu não percebi isso. A gente tentava contato com o paciente, não conseguíamos, eram telefones errados, às vezes telefone de recado,
então você não consegue acesso ao paciente. Foi muito difícil para a gente. Então, a gente acabou fazendo a triagem mesmo daqueles pacientes que estavam presencialmente lá, porque não tinha jeito, que era quimioterapia, né, radioterapia, e focamos nesses pacientes. O que eu acredito, assim, com relação ao novo cenário, né, a gente já está vivendo esse novo cenário. Inclusive, lá na minha unidade, o que eu percebo é uma demanda muito aumentada, né, todos os dias, né, as agendas estão lotadíssimas, né, e outra coisa que eu percebi também é que os diagnósticos já estão vindo também com um estadio mais avançado, né, você já percebe pacientes já com metástases, né, logo no diagnóstico, e é isso que nos espera, nos aguarda, né, daqui para frente, infelizmente, é esse cenário aí. Ju? Eu acho que um pouco diferente da Dani, eu tenho uma experiência positiva com teleatendimento, tanto para os pacientes da clínica particular, que eu tenho parte de uma empresa do terceiro setor, da SAS Brasil, fazer só um pouquinho de jabá, mas é que a gente está aí com um braço super importante para ajudar na assistência do SUS. Então, a SAS Brasil, no início da pandemia da Covid, a gente surgiu em 2013 junto com o Rally dos Sertões, levando assistência para as cidades onde o Rally passava. E aí, com a Covid-19, a gente colocou toda essa assistência dentro da plataforma que já existia, e aí eles abriram para a equipe multi, com nutrição. Então, hoje a gente tem um trabalho aí de 18 meses da nutrição dentro da SAS, onde 90% da população que a gente atende, ela nunca conversou com a nutricionista na vida. Então, a gente está chegando, e isso é uma população super carente, a gente está ali com assistência básica. Então, a gente está chegando e tentando levar um pouco de um olhar, e aí entre a Juliana, nutricionista oncológica, da prevenção, da mudança do guia alimentar, mas entendendo o ambiente onde essas pessoas estão, né, de olhar e falar assim, não é só o que se come, é como se come, mas é no ambiente que a gente se está comendo, né? Quando a gente fala que não é só o que se come, levando essa questão biológica ali que a gente tem do alimento, ou só o fisiológico da doença, é a gente entender todo esse campo onde a pessoa está inserida, né? A Mari falou super bem, essas pessoas elas estão inseridas em desertos alimentares. Então, como que a gente vai exigir, e fora toda a questão cultural que vem, a pessoa que está na comunidade, para ela, um ganho de vida, ela ter um dinheiro para comprar um salgadinho de pacote, ela ter um refrigerante na mesa. Então, a gente tem ainda essa carga muito enraizada que vem aí de anos e anos e anos. A gente, como nutricionista, já que a Mari citou o Karnak, eu vou citar outras duas pessoas, eu vou citar o Emicida, falando que tudo que nós tem é nós. Então, tudo que a gente tem, na verdade, acho que muito da gente, nesse momento, a gente está aí com um estado um pouco omisso na questão que a gente fala da política pública alimentar. Então, acho que a gente, como rede profissional de nutricionista, e essa troca, a Mari está num lugar, assim, que ela tem... A Mari não atende oncologista, né? É oncologia, então ela está aqui nesse lugar. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente, como profissional, entender esses cenários, estudar esses cenários amplos, além da nutrição oncológica, a quantidade de proteína, avaliação de composição corporal, a gente ir para essas outras coisas e entender como que a gente pode juntar todas essas partes para a assistência do paciente. Érica? Só complementando aí a fala da Juliana, Exatamente. Gente, nós como nutricionistas, nós temos que ocupar nosso espaço, né, na sociedade. Nós temos as sociedades médicas, né, as sociedades de nutricionistas, quando a gente fala da biologia, né, Mariana? Mas a gente também tem os nossos conselhos, né, as comissões, e aí, vamos supor, nós estamos vinculadas aos conselhos regionais de nutricionistas. Então, a gente pode entrar como sociedade civil, sabe, representando aí esses espaços e levando a voz da nutrição, né? Porque por mais que todos falem sobre alimentação, eu acho que a gente tem mais propriedade para falar sobre o assunto e sobre as mazelas que traz para o corpo físico também, né? Então, assim, é um chamamento, eu acho, que esse encontro nosso hoje, para que seja, assim, um pontapé, para que a gente tenha melhores dias aí, né? Apesar de que a expectativa não é tão boa assim, mas tudo vai melhorar, é isso que a gente espera,
Mas eu acho que nós, nutricionistas, a gente tem que se mobilizar mais. Então, mais uma vez aí, parabéns para a organização desse simpósio, principalmente desse dia aí, com um assunto tão relevante. Obrigada, Érica. Eu acho, até para complementar tudo isso que vocês colocaram, que foi maravilhoso, quando a gente fala que comer é um ato político, a gente traz os consumidores a perceber que todos os nossos atos cotidianos, eles também têm um teor político, né? Então, o comer, o ato de comer, ele é fundamental para a vida humana. Então, esse ato, ele acaba passando pelo cerne das decisões políticas também. Então, a gente tem que levantar essas bandeiras e, a gente, independente da nossa colocação social, de tudo isso que a Mari colocou na aula dela, a gente tem que levantar todas essas bandeiras para tentar mudar um pouco mais esse cenário. Érica, durante a sua aula, teve uma pergunta que eu quero te fazer, que foi sobre o guia alimentar. As pessoas estavam perguntando se o guia alimentar da população brasileira também é uma ferramenta que dá para ser utilizada durante o tratamento oncológico. Gente, ela não é só... Não é, Total. Antes do Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica, porque lá a gente vai falar de sintomas, vem o guia, né? O guia é a alma do nosso negócio. Tipo assim, a gente está falando de alimentação, de cultura, de respeito ao que a pessoa gosta de ingerir. Ó, tá fazendo propaganda e arrasou, Mari. Então é isso. Tipo assim, o guia alimentar é a alma do negócio, né? Depois vem o consenso. Se for olhar a sequência, nem questão de cronologia, mas é isso, né? Primeiro o que a pessoa gosta de se alimentar, para depois tratar aí sintomas e a gente fazer uma prescrição dietética individualizada com foco aí já na doença. E uma outra pergunta que também foi para você, direcionada a você, que é sobre a questão do CRN, se a gente tem algum respaldo e algumas iniciativas do CRN pensando nessa questão de insegurança alimentar e de tudo que a gente está vivendo no Brasil de hoje. Dentro disso, eu quero muito destacar uma fala que vocês colocaram na aula, que é a questão de que o Brasil teve recorde de 42 novos bilionários no mesmo 2021 da alta histórica da miséria. Então, é muito impressionante. Hoje em dia, é o que eu falei no começo, a gente colocou a lupa e ampliou o problema. Então, o CRN, quais são as ações do CRN pensando nessa questão de insegurança alimentar? Nossa, aperta, né? Isso aí é aquela que aperta. Então, gente, é a primeira vez que eu estou dentro do sistema, sabe? E, assim, a gestão do CRN 9 eu assumi justamente junto com a pandemia. Eu entrei em abril. Então, assim, eu já entrei nesse processo de pandemia e aí, como era uma nova gestão, né, a gente vem ocupando justamente esses espaços. Então, hoje eu estou dentro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional como representante do CRN 9. E com relação ao CFN, porque eu acho que a gente tem que pensar que a gente é um sistema, né? Então, é o CFN e os 10 outros CRNs, a gente acabou, assim, de empossar uma gestão nova agora sábado, né? Então, eu acho que, assim, agora é um momento, mais do que nunca, a gente levar toda essa demanda para dentro do sistema, né? O nosso presidente atual é o Lelinho, que já tem conhecimento de sistema há mais tempo, que já levanta essa bandeira aí contra a fome, né? Já vem trabalhando com relação a isso há muito tempo. Então, eu acho, assim, começarmos realmente a nos organizarmos e solicitar do CFN posicionamentos e estratégias mais claras, né? Do que ele se propõe a fazer junto ao governo, se isso ainda é possível, e principalmente o que ele espera de nós, profissionais nutricionistas, aqui na ponta. Porque a gente também precisa de direcionamento, porque eu sinto que a gente está bem perdido, né? Igual foi colocada essa questão da teleconsulta. Será que continua? Será que não continua? Né? A princípio é só até o final da pandemia. Né? Não tem previsão de prorrogação disso, mas é algo também que vai ser aí discutido dentro do sistema. Então, gente, aguardem que nova gestão aí, muita coisa boa vai vir, se Deus quiser. Muito bom, Érica. E eu acho que isso é um pensamento de todas as nutris, né? Porque como a gente tem o conselho, a primeira coisa que a gente pensa é se a gente tem... Posso só me intrometer sobre o guia alimentar? Sim, claro. Ju, tá aí? Travou. Que ela travou. Voltei. Voltou um pouco. Voltei. Será que eu consigo falar agora? Vocês conseguem me ouvir bem? Acho que sim. Vamos tentar. Então, tá bom. Só sobre o guia, eu acho que é muito legal. A gente, como nutricionista, às vezes, quer a fórmula mágica. E
aí recebe o paciente oncológico e assim, o que eu não posso comer, o que eu posso comer. E aí, o guia é a ferramenta que a gente tem, realmente para falar para ele, você pode comer de tudo, tá aqui, você pode considerar o cuscuz que você costuma comer, coisas que você costumava comer na infância. Então, eu acho que a gente, como nutro-oncológica, a gente tem que virar uma chavinha, né? E olhar o guia como nosso parceiro. Exatamente. Dani, você tem essa experiência da utilização? Eu sei que a Dani é uma amante de ambulatório. Sim, aqui com certeza. Aqui a gente está entre amantes de ambulatório oncológico. Então, se você quiser contar um pouco mais da sua experiência no atendimento. Perfeita a colocação de Ju, assim, e eu super concordo. E até porque, assim, a gente tem que pensar por que o guia está sendo tão massacrado, violado, né? Porque ele é bom, simplesmente por isso, né? Porque ele tem embasamento, né? E a gente consegue chegar perto da população através do guia, né? Nada mais é do que uma alimentação saudável, né? In natura. E aí as indústrias caem matando, né? Porque aí perdem, né? O seu jabazinho, né? Infelizmente. Então, assim, é isso. Nada mais é do que a gente trabalhar isso a nível ambulatorial também com os pacientes, como eu faço. Qual a alimentação no tratamento do câncer? A alimentação saudável, né? In natura, reduzir industrializados, ultraprocessados, e nada mais é do que seguir nosso guia, né? O que a gente faz todos os dias, graças a Deus, e muito obrigada pelo guia. Obrigada, meninas. Eu vou puxar, infelizmente, nosso debate ao encerramento. Eu queria muito falar para todas vocês que esse foi um dos painéis mais importantes que a gente já teve no nosso simpósio de nutrição. Eu estou muito feliz mesmo. Quero falar em nome de todo o comitê de nutrição. Quero citar aqui as meninas, a Ju, a Marina, a Rafa, a Érica e a Isa, que junto comigo elas conseguiram fazer com que isso tudo acontecesse. Um agradecimento muito especial à Mel, que ajuda a gente, é nosso braço lá na Brale. Toda essa realização do evento é graças a ela. A toda a equipe organizadora, a Merula, Fábio, a todo mundo que conseguiu fazer com que a nutrição fosse vista como importante e a gente conseguisse colocar a nutrição nesse congresso tão importante. Então, a gente está aqui, a gente conseguir estar no nosso 5º ano e principalmente falar sobre políticas públicas em um congresso tão importante sobre oncologia, eu acho que isso é um grande marco que a gente teve, a gente conseguiu trazer pessoas maravilhosas e principalmente debates maravilhosos. Lógico, Érica, com certeza, você tem todas as palavras. Gente, ó, só para não falar que eu não falei de flores, o CRN9, ele está com um projeto que chama Comida de Verdade na Escola. Então, assim, a gente já vem tratando, né, esse conceito da alimentação saudável justamente pensando em prevenção de doenças crônicas. Então, assim, para quem quiser, depois acesse o nosso site lá, tá bem legal. Obrigada, Érica. E eu queria agradecer, inclusive, a Érica, né, porque ela é de uma importante comissão aí da oncologia, ela trouxe essa visão voltada ao paciente oncológico, pioneira nesse assunto. A Dani, que trouxe essa visão de fora da nossa realidade também aqui em São Paulo. Eu acho que você também enfrenta problemáticas muito diferentes do que a gente enfrenta aqui. A Ju, com essa visão que ela trouxe também de outros centros que ela atua e que ela consegue trazer um pouco mais desse cenário. E a Mari, nossa sanitarista maravilhosa, que trouxe, assim, que impactou todo mundo depois dessa aula incrível. Então, eu quero muito agradecer todo o Comitê de Nutrição, agradecer toda a Brale, agradecer principalmente a todos os nossos palestrantes nesses 3 dias de congresso. Foi maravilhoso estar com todas vocês. E a gente se vê ano que vem, né? Espero que o ano que vem a gente traga novidades dentro desse cenário. Fé em Deus. Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação e até o ano que vem. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.